Com certeza você já ouviu falar que uma das inúmeras consequências que a pandemia trouxe é que o Brasil foi fazer a Bolsa de Valores despencar. Mais ou menos por março, abril do ano passado, do ano de 2020, quando a gente estava no auge de toda a crise que a pandemia trouxe, a Bolsa de Valores caiu de uma pontuação que estava ali a mais ou menos 123, 124 mil pontos para chegar até a 64 mil pontos. E muitas pessoas ficaram se imaginando que, poxa, se eu tivesse comprado algumas ações naquela época, hoje eu estaria com um lucro muito grande. E de fato, você estaria. Realmente, a crise do coronavírus, toda essa queda que trouxe para a Bolsa de Valores, significou uma enorme oportunidade no mercado financeiro para você conseguir adquirir excelentes ativos, excelentes ações, excelentes fundos imobiliários por preços muito descontados. Mas e se eu te falar que hoje, exatamente no momento que a gente vive agora, a nossa Bolsa de Valores está mais barata do que estava há cerca de 1 ano e meio atrás? Você acredita ou não? E pior que é verdade. E para você conseguir entender o porquê e como conseguir aproveitar todas as oportunidades, que são inúmeras, são infinitas, você tem que assistir o vídeo de hoje, que eu vou falar tudo aqui para você. Existe um indicador que é um dos principais que mede o valuation, ou seja, o sentido de estar barato ou caro, que está indicando que a Bolsa de Valores hoje não está só mais barata do que estava no auge da crise da pandemia, mas sim está no seu segundo momento mais barato em toda a sua história. Na verdade, toda a sua história não, desde o ano de 2001, que é quando essa medição começou a ser feita. Mas antes de eu te falar qual é esse indicador, eu preciso te trazer aqui alguns conceitos, o conceito de preço e o conceito de valor. Existe uma diferença, tá? Preço é a cotação que determinado ativo tem na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, se você pegar as ações da Ambev aí, as ações da Ambev têm certa cotação que na Bolsa de Valores. Isso é o preço da Ambev, mas o valor é diferente. O valor é quanto realmente a empresa Ambev vale. E se você pegar o valor total que a Ambev está valendo e dividir pelo número de ações que existem da Ambev, você vai encontrar realmente o valor intrínseco de cada ação da Ambev. Isso muito provavelmente vai ser diferente do preço que está sendo cotado na Bolsa de Valores. Então qual que é o objetivo do valuation? É te mostrar como que o valor está em relação ao preço de determinado ativo. Se o valor intrínseco daquele ativo for maior do que o preço que ele está sendo cotado, então significa que aquele ativo está barato. Se o valor na verdade for menor do que o preço que ele está sendo cotado na Bolsa de Valores, significa então que esse ativo está caro, tá? Então, pois bem, e um dos principais indicadores que te mostram a análise de todo o valuation de um ativo é um indicador chamado PL. Na verdade, é a sigla para preço sobre o lucro. O que isso significa então? É realmente uma forma muito objetiva de você conseguir comparar o preço e o valor de determinado ativo. O valor, ele é todo resumido no lucro que aquela empresa está tendo. Mas para você fazer um valuation realmente mais aprofundado, para conseguir de fato encontrar o valor intrínseco de uma empresa, você precisa fazer inúmeras outras análises de outros indicadores para conseguir realmente chegar em um valor. Mas se você pegar os lucros, que são aí os principais resultados de uma empresa, você já consegue sim ter uma boa noção de quais são os seus resultados totais. E quando você compara o lucro de uma empresa em determinado período com o preço que ela está sendo cotada na Bolsa de Valores, você consegue ter uma boa noção se essa empresa está cara ou se essa empresa está barata. Mas o que está acontecendo então é que não o PL de uma ação, de um fundo imobiliário ou de um ativo, mas o PL da Bolsa de Valores brasileira como um todo está em um número que é o segundo menor de toda a sua história, desde 2001, né, como eu tinha falado. Só para vocês terem noção, em março ali, em abril de 2020, o PL da Bolsa de Valores estava sendo cotado a 8,03, tá? Hoje, o PL da Bolsa de Valores está sendo cotado a 6,16. O que isso significa? Que você pega então o preço, divide pelo lucro de determinado ativo, você vai chegar então no seu PL. Quanto mais baixo esse PL, significa que mais rapidamente aquele ativo vai conseguir, segundo os resultados, segundo os lucros que ele está tendo hoje, te retornar o investimento inicial que você fez naquele ativo. Então, se você, por exemplo, vai comprar uma ação da Ambev que paga lá X reais, você vai ver o PL da ação da Ambev. Vamos supor que está em 12. Isso significa que se a Ambev mantiver os seus lucros de hoje e o seu preço que está sendo cotado hoje na Bolsa de Valores, você vai demorar
demorar 12 anos para conseguir recuperar o investimento que você fez nessas ações da Ambev. O PL da Bolsa de Valores, então, pega todas as ações, todos os ativos que compõem a Bolsa de Valores, que estão incluídos no índice do Ibovespa, e você faz uma média de todos os preços e uma média de todos os lucros que essas empresas, de todos esses ativos estão tendo. E aí você, então, divide a média desses preços pela média desses lucros e você chega, então, no PL da Bolsa de Valores brasileira. E o PL da Bolsa de Valores está mais baixo do que estava no auge da crise da pandemia, está mais baixo do que estava na crise de 2008, que chegou aqui no Brasil mais ou menos em 2009 e 2010, só tá perdendo pro ano de 2016, que foi justamente o ano em que aconteceram muitas instabilidades, principalmente no cenário político aqui no Brasil, e fez com que o Brasil se tornasse ali momentaneamente um país muito mais inseguro para se investir do que geralmente é. Isso fez a Bolsa de Valores despencar também, tá? Como eu falei, em março, em abril do ano passado, a Bolsa de Valores chegou a um estágio de 64 mil pontos. Hoje, a Bolsa de Valores está ali entre 103 e 104 mil pontos. Isso significa que a pontuação está mais alta, mas não é só no preço que a gente vê se aquele ativo está barato ou está caro. A gente tem que comparar com os resultados, com o valor intrínseco. Lembra? O que aconteceu no auge da pandemia foi que o preço caiu muito, de fato, foi de 120 mil pontos para 64 mil pontos. Mas o resultado das empresas, o lucro das empresas também foi muito impactado por todo esse cenário em relação a esse vírus. Então realmente caiu muito também, tá? Então aí quando você foi comparar o preço e os lucros, isso estava dando uma proporção maior. Significa que as empresas, que os ativos iriam precisar de mais anos para retornar aos seus investidores aquele dinheiro que eles investiram inicialmente. Hoje, a Bolsa de Valores, em relação ao seu preço, está caindo muito por inúmeros motivos, que eu falo diariamente no meu perfil do Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas o lucro, os resultados como um todo das empresas, não está sendo tão impactado assim. A elevação da taxa de juros está, assim, diminuindo grande parte dos resultados das empresas, mas não a um estágio que vai impactar tanto assim os seus resultados, mesmo assim o preço está caindo. Então quando você tem numa fração o numerador caindo e o denominador permanecendo praticamente o mesmo, o resultado dessa divisão, que é refletido nessa fração, cai bastante, tá? Então por isso que o PL da bolsa hoje está bem mais baixo do que estava há cerca de um ano e meio atrás. Isso significa então que provavelmente que a grande maioria dos ativos, pelo menos aqueles ativos que compõem a maior parte da bolsa de valores, estão sim mais baratos do que estavam a todos os momentos da história da Bolsa de Valores, tirando o ano de 2016. Tá, mas então como que eu consigo analisar, como que eu consigo identificar essas oportunidades? Porque de fato não são todos os ativos que compõem a Bolsa de Valores que estão baratos desse jeito. É uma média como um todo. Isso significa que a maioria dos ativos sim está considerado barata, mas tem alguns que não estão considerados baratos, ou que até estão considerados baratos, mas não são ativos confiáveis, que têm resultados consistentes e que provavelmente vai te trazer lucro aí ao longo prazo. Então você precisa conseguir identificar quais são esses ativos, quais são essas oportunidades. Como que você faz isso? Você precisa fazer uma análise de todos os indicadores da empresa, conseguir realmente identificar se aquela empresa que é refletida na cotação de determinada ação da Bolsa de Valores é uma empresa confiável, que tem resultados consistentes, que vai te trazer crescimento, que vai te trazer lucro, tanto em relação a dividendos, quanto em relação a crescimento, a valorização ao longo prazo. E para ver de fato se esse ativo está barato ou não, você precisa fazer um valuation específico, não ver um valuation da Bolsa de Valores como um todo, mas específico para aquele ativo, para conseguir identificar se ele de fato está barato. E é isso, você utiliza alguns indicadores e o principal deles é o PL. Mas mais importante do que olhar qual que é o PL hoje, você precisa comparar com o PL histórico daquele determinado ativo. Como por exemplo eu fiz hoje com a Bolsa de Valores. Como é que eu vou saber se um PL de 6,16 é um PL bom ou se é um PL ruim? Porque eu comparei com o histórico de PL da Bolsa de Valores. Então, como é um PL que está no seu segundo nível mais baixo de toda a sua história, então isso significa que é um PL sim muito baixo. Quando você vai analisar o PL de alguma empresa, né, de algum ativo, não basta só você ver, o PL da Ambev está em 12. Mas o que é 12? 12 é um PL alto? 12 é um PL baixo? Você mudando os ativos pode ser considerado um PL alto, pode ser considerado um PL médio, pode ser considerado um PL baixo. Então você tem que comparar com o histórico, com o PL histórico daquele ativo. Então se você vê, por exemplo, que o PL médio de toda a história da Ambev é 10, você vai ver que um PL 12 é um PL alto. Provavelmente a Ambev está talvez sendo cotada até de forma cara hoje. Ou você pode ver que não, o PL histórico da Ambev é de 15, que só em 2 vezes em toda a história da Ambev ela teve um PL abaixo de 12. Então significa que sim, tá um PL baixo. Isso pode significar a empresa está barata, tá? Porque pode significar e não necessariamente significa. Porque
Por exemplo, se a empresa estiver tendo resultados muito baixos, significa que provavelmente seu preço vai cair. Às vezes, o seu preço cai a uma proporção maior do que de fato deveria, mesmo que a empresa esteja entregando resultados ruins, mas o mercado acaba dando uma exageradazinha na cotação daquela empresa e deixa o preço menor. Isso faz com que o seu PL diminua, mas a empresa continua entregando resultados ruins, então não é uma boa oportunidade. O PL está baixo porque a empresa está ruim. Da mesma forma, ao contrário, se a empresa está entregando resultados muito bons, muito acima da média do que geralmente entrega, pode ser que o mercado esteja precificando essa empresa na bolsa de valores a um preço maior do que deveria, tá? Então, o seu PL alto, na verdade, não significa que a empresa pode estar cara, só pode significar que a empresa está sim entregando resultados muito bons. Então, pode sim significar uma oportunidade. Por isso que o PL serve para você ter uma noção geral, tá? De como tá andando aquela empresa, de como tá a cotação, como tá o valuation daquela empresa, tá caro ou tá barato. Mas para você de fato ter uma noção exata e confiável, você precisa também fazer um conjunto da obra, analisar alguns outros indicadores de valuation, beleza? Tudo isso, fica tranquilo, você aprende muito bem no meu perfil do Instagram e olhando os outros vídeos aqui no canal no YouTube também, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, agradeço a atenção de vocês, não deixem de deixar um like aqui se vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram, eu convido vocês também a se inscrever no canal, ativar os sininhos, porque toda semana, pelo menos 2 vezes por semana, a gente traz vídeos aqui para te ensinar de fato como analisar o mercado, como aproveitar as melhores oportunidades para isso trazer dinheiro no teu bolso, beleza? Então tamo junto, até a próxima, valeu!